Bom dia a todos. Tudo certo com vocês? Tomaram café da manhã reforçado aí? Mais ou menos. Vamos lá. Vamos para mais esse dia aí de apresentação de Moon. E para começar bem o dia, vamos falar de coisa boa aí, né? Falar de IPv6, para a gente já começar bem esse dia. Então, o tema da minha apresentação é implantando IPv6 da rede de acesso ao BGP com um bom plano de endereçamento. E antes eu queria ver aqui, quem aqui já tem IPv6 implantado? Os clientes estão rodando? Tem alguns aqui, pessoal. Beleza. O restante, acredita aí que já está em fase de implantação? Mais ou menos? Então, vamos lá. Meu nome é Vinícius Oshiro, o pessoal me conhece aí como Oshiro, trabalho na Solintel, sou estudante de engenharia elétrica e tenho atuado um pouquinho aí nesse mundo dos provedores, com consultoria, uns treinamentos também, participando, né? Então, tenho tido um pouco de contato nesse mundo um pouco doido aí dos provedores. Quais são os objetivos da minha apresentação, então? Primeiramente, eu queria descomplicar um pouco a implantação de IPv6. Acho que tem muita gente que ainda se assusta um pouco quando olha aqueles números, aquelas letras ali, aqueles 2 pontos, e acha que é uma coisa impossível ou muito complicada de ser feita a implantação. Então, eu queria mostrar para vocês que a parte aí das configurações é a parte aí mais simples e é possível, sim, de ser feito, ou pelo menos a gente iniciar esse processo. Tá? Também queria mostrar a importância de um bom plano de endereçamento. Então, quando a gente recebe um bloco IPv4, ou pelo menos recebia, né, um bloco novo lá do registro, a gente tinha que pensar na forma de organizar na nossa rede. E no IPv6 é a mesma coisa, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, a gente tem que pensar na forma como a gente vai distribuir aquele bloco /32 na nossa rede. E lá no final eu vou mostrar as configurações ali na rede de acesso, backbone e BGP, no router OS, e vocês vão ver que é bem simples, não tem nenhum segredo aí para a gente poder implementar. E muitas vezes o medo que o pessoal tem, né, o medo que gera, é a questão dos problemas que vão surgir. Então, assim que você colocar IPv6 na casa do seu cliente, várias coisas não vão funcionar, o pessoal vai começar a ligar para vocês e reclamar, né, não está funcionando isso ou aquilo. Mas também não vou dizer que vocês precisam fazer hoje, da noite para o dia, daqui a um mês ou alguns meses. A gente pode planejar para que daqui a algum ano, 2 anos, enfim, a gente consiga ter IPv6 rodando. Vamos aproveitar, né, que a gente ainda tem tempo para isso. Aqui é mais ou menos o que a gente vai conversar hoje. Então, primeiramente, eu vou passar um pouquinho por que implantar IPv6, benefícios e desafios. A gente vai trabalhar um pouco também com os endereços IPv6. Então, para a gente revisar um pouco, uma parte mais teórica, mas é bem mais tranquila para a gente também não cansar muito. Vou passar alguns princípios para a gente poder endereçar a nossa rede. E, por fim, configurar, né, no BGP, no backbone e na rede de acesso também. Então, começando. Aqui todo mundo sabe que o IPv4 está em esgotamento, é o que a gente conversa todo dia hoje. E desde fevereiro do ano passado, o NIC-BR, o pessoal lá do registro, anunciou que, desde então, somente quem ainda não tem IPv4 que está podendo solicitar. Inclusive, esse gráfico eu peguei lá do site do LACNIC. Tá? Então, a previsão deles é que, mais ou menos em janeiro de 2020, o IPv4 acabe. Então, até para quem ainda não tem, se alguém ainda não tem IPv4, fica a sugestão aí para ficar de olho nesse prazo aqui, para não perder o prazo. Tá? E lá na Solintel, a gente auxilia alguns provedores a tirar esse bloco IPv4, e quando isso aconteceu, esse dia aqui, né, em fevereiro do ano passado, muitos provedores começaram a ficar um pouco preocupados. Né? Eu já não tinha muito IPv4, agora não vou conseguir pedir mais, e o que eu faço? Então, eu acredito, pelo menos eu acho que a reação de muitos aí deve ter sido mais ou menos essa. Não sei se alguém se identifica aí. Um certo desespero, né? E agora, o que eu faço? Acabou o IPv4, o que eu faço, né? Será que eu continuo só com o IPv4 ou tem algumas outras alternativas que eu posso implantar na minha rede? Bom, eu posso sim continuar somente com o IPv4, até porque vai continuar sendo necessário por anos e décadas ainda, acredito, né? Então, eu posso continuar sim usando o IPv4 sem nenhum problema. Só que
Essa questão, conforme a nossa base de clientes vai crescendo, inevitavelmente a gente vai ter que aumentar o uso do NAT, certo? A gente vai ter que aumentar o uso do compartilhamento dos IPs públicos, não tem onde fugir. E esse aumento vai acarretar alguns problemas. Por exemplo, o equipamento que faz o NAT vai aumentar o processamento dele. Os clientes, quanto mais clientes compartilham IPs, certo? Pior fica a experiência de uso deles. Então, para o nosso cliente final também, ele vai ter uma experiência cada vez pior, conforme a gente vai usando mais NAT. E outro motivo é a questão da identificação dos usuários. Todo mundo aqui sabe que o Marco Civil da internet diz que a gente tem que guardar os logs, né, os registros, para que quando um cliente nosso cometa algum crime, a gente consiga identificar. E com o compartilhamento de IPs, isso é um pouquinho mais difícil. Aí tem todas aquelas discussões, né? Será que eu sou obrigado, o provedor de conteúdo também é obrigado a guardar a porta também, além do IP? Então, existe uma série de discussões. Qual que é o prefixo máximo que eu posso alocar? Na verdade, a quantidade de clientes que eu consigo alocar em um IP, né? Qual que é a quantidade ideal? Se é /64, /32. Então, existe uma série de discussões em relação a isso. E a gente tem aí uma solução, que a gente pode iniciar, um caminho aí que a gente pode trilhar, que é continuar usando o NAT, mas partir para a implantação do IPv6. Por quê? O IPv6 ele é uma comunicação fim a fim. Então, o dispositivo do meu usuário, o notebook, celular, enfim, vai ter um IP global, um IP público, ele vai acessar, né, o conteúdo também com o IP global. Então, não vai ter nenhum equipamento fazendo essa tradução. Então, a questão da identificação é um pouco menos complicado de identificar, e também eu não vou mais pesar tanto o NAT para o meu usuário, né? Então, vai melhorar a experiência de uso dele também. Vamos lá. Acho que isso aí vocês já estão cansados de saber também, né? Todo evento, acho que tem um cara aí falando sobre IPv6. Mas vamos relembrar. Por que IPv6 é necessário? Ele é um caminho para o futuro do provedor. Então, o IPv6, o plano é que um dia a internet seja toda em IPv6, e se eu, como provedor, eu quero que meu negócio se sustente por anos, acredito que ninguém aqui quer encerrar o provedor daqui a alguns anos, né? Quer continuar aí por um bom tempo. Então, não tem como eu fugir do IPv6. A gente pode continuar enrolando enquanto temos tempo, certo? Só que em algum momento a gente vai ter que parar e pensar nesse negócio aqui, para colocar na nossa rede. Outro motivo é a questão do uso do NAT, como eu já comentei. O NAT aí, com o IPv6, ele vai diminuir o uso do NAT. E também a questão dos conteúdos. A maior parte, pelo menos os maiores provedores de conteúdo, eles já rodam em IPv6. Para o pessoal aqui que levantou a mão, que já tem IPv6, acredito que pode confirmar, né? Assim que colocou IPv6, boa parte da sua rede já está trafegando em IPv6, porque esses grandes conteúdos aqui, Netflix, Google, Facebook, já tem esse suporte. Então, aquela desculpa, não vou colocar IPv6 porque tem ali o site da padaria ali, não roda IPv6. Então, meus clientes vão reclamar, não vai funcionar. Realmente, tem muita coisa que ainda não roda, muitas aplicações, muitos conteúdos. Só que, se a gente for esperar o site da padaria virar para IPv6, quando que a gente vai iniciar essa transição? Certo? Desculpas a gente tem sempre, né? Bom, para a gente poder entender de forma bem simples, simplificada, vários setores aí da internet vão ter que migrar para IPv6. Então, eu separei aqui em basicamente 3 partes, que é os provedores de aplicação, de conteúdo, os provedores de conexão, então nós aqui, estamos aqui, e os dispositivos do usuário, então a casa, a empresa lá também vão ter que ter suporte IPv6. Começamos lá pelos provedores de aplicação. A maior parte dos grandes provedores já roda em IPv6, só que ainda aplicações, o pessoal reclama de jogos, né? Enfim, uma série de coisas que ainda não funcionam, sites, serviços públicos, principalmente estaduais, municipais também. Então, a gente vai ter alguns probleminhas, sim, com isso, tá? Não dá para dizer que não, só que é algo que a gente vai ter que aprender a lidar, não tem por onde fugir. E eles também têm um desafio de desenvolver, né, a solução deles em IPv6. Diferente de nós, acredito eu aqui que a nossa parte é um pouco mais simples. Por quê? No Router OS, o pessoal da MikroTik aí já tem suporte IPv6 já há um bom tempo, os equipamentos, roteadores.
E também os protocolos, então, OSPF V3, MPLS, BGP, uma série de protocolos, aí a licença já vem com a caixa, então a gente não precisa ficar gastando para comprar essas licenças, já está tudo liberado para nós. Existem uma série de materiais na internet, então hoje cada vez mais o pessoal tem fomentado isso. É só a gente procurar, né, que o pessoal fomenta essas aplicações aí. Aí você pode dizer, e a CPS? Tem muita CPE que não funciona, né? Que dá uns pau lá muito louco. E realmente tem CPEs mais antigas que não funcionam. Talvez na rede de vocês aí tenham bastante. Só que desde 2016 a Anatel ela só tem homologado equipamentos com suporte IPv6, ou seja, equipamentos mais novos já têm suporte. Então, não estou dizendo que a gente precisa trocar do dia para a noite todos os equipamentos dos meus clientes. Só que a gente pode planejar essa migração, planejar uma troca, planejar uma atualização desses equipamentos de forma gradual, para que também não pese para nós essa alteração aí. E agora, pensa comigo. Imagina que, daqui a algum tempo, o Facebook ele decida cortar IPv4. Ele pense lá, meu tráfego IPv6 aqui já está rodando em mais de 90 e tanto %. Para eu manter a minha rede em IPv4 tá me custando muito, certo? Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, mas sei lá quando isso vai acontecer. E quando isso acontecer, meu provedor vai estar preparado para isso? Meus clientes vão continuar acessando Facebook, Google, todos os serviços? Ou será que eu vou ter que me matar, me virar, para implantar o IPv6 na minha rede? Tá? Então, essa é a questão. Hoje, a gente ainda consegue viver com o IPv4, só que a gente não sabe o dia que a gente vai precisar do IPv6. Então, a gente pode iniciar essa transição de forma mais simples, subindo o BGP, iniciando testes na minha casa, no meu escritório, sem grandes problemas. E, por fim, a gente tem a parte dos dispositivos do usuário, certo? Então, todos os dispositivos vão precisar também ter suporte. O pessoal reclama aí das Smart TVs que não funcionam, né? Algumas coisas, impressoras, aqueles pontos de registro de ponto de empresa, né? Então, tem uma série de questões que não vão funcionar, por enquanto. Só que também, como eu falei, não é uma desculpa para nós. Tá? Vamos lá. Vamos revisar um pouquinho, bem rapidamente, bem por cima. Ontem foi falado como a gente divide, né, o nosso bloco IPv6. Então, a gente vai dar uma revisada em algumas coisas bem por cima. No IPv4, a gente tinha mais ou menos 4 bilhões de endereços, certo? E no IPv6 agora a gente tem 341 decilhões de endereços. Vocês têm ideia de quanto que é isso? 341 decilhões? Não? Também não. Tenho muita ideia. Só que é bastante coisa, né? Acredito eu. No IPv4 a gente trabalha com decimal, e no IPv6 agora com hexadecimal, então de 0 até 9, de A até F. No IPv4 a gente costuma entregar 1/32, ou seja, um IP para os nossos clientes, e no IPv6 a gente vai passar a entregar redes, né? /48, /56 e assim por diante. E lá no IPv4 tinha falta de IP, agora a gente tem bastante IP para trabalhar. Então, no endereço IPv6 tem 128 bits, são 8 blocos de 4 símbolos, então lembrando que cada símbolo desse são 4 bits. A gente pode trabalhar com letras maiúsculas, com letras minúsculas. A gente pode omitir os zeros à esquerda, né? Então 000 fica só 0, só que a gente não pode omitir os zeros à direita, então 1000 não pode ser só 1. A gente substitui uma sequência de zeros por 2 pontos, 2 pontos, só que a gente não pode fazer isso mais de 2 vezes, porque senão gera ambiguidade. E aí, lembrando, né, eu não vou aprofundar muito na teoria aí do IPv6, existem cursos, o pessoal do ipv6.br tem um curso lá gratuito, fica de recomendação para vocês, onde eles entram mais a fundo na teoria aí do IPv6. A gente costuma trabalhar com prefixos múltiplos de 4, ou seja, /32, /36, /40, /44 e assim por diante. Por um motivo bem simples, é porque é mais fácil da gente trabalhar, né, para nós como seres humanos, é um pouco mais fácil. Então, aqui, a gente tem um prefixo /60, ele vai de 69C0, 000, até 69CF, FFF.
Se a gente for trabalhar com o prefixo barra 62, que não é múltiplo de 4, ele vai de 69C0, 000, até 69C3, FFF. Então, não é tão direto assim da gente identificar essas redes. Por isso que a gente acaba trabalhando com múltiplos de 4. Existem calculadoras na internet aí que auxiliam essa distribuição dos IPs. Então, a gente põe aqui o prefixo, e em quantas redes a gente quer dividir ele, e aqui sai o resultado, dependendo, né, na forma como a gente distribui. Rightmost, leftmost, enfim. É bem tranquilo também. Então, de forma geral, a gente vai receber um /32 do registro BR. A gente geralmente trabalha até 1/64. Então, do /32 ao /64 são 32 bits, certo? 32 bits é a quantidade total de endereços de IPv4 no mundo. Ou seja, no nosso provedor, a gente vai ter de IPv6 o mesmo que o mundo inteiro tem de IPv4 hoje, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, da quantidade de IPs que são. E, por causa dessa quantidade, a gente tem maior flexibilidade. Então, é mais fácil de eu organizar minha rede. Antes, no IPv4, a gente tinha que estar contando ali, tirando leite de pedra, né, para poder endereçar nossos clientes. No IPv6 é mais fácil, porque são bastante IPs, é mais flexível isso. Então, um exemplo aqui, essa primeira parte, geralmente vai identificar o país. Então, aqui no Brasil, a gente tem o 2804. Aqui vai identificar nosso provedor, esse WXYZ. E em vermelho é o que a gente vai poder trabalhar dentro da nossa rede, tá? Esses 32 bits. E agora a parte do plano de endereçamento. Tá, recebi meu bloco /32, decidi iniciar esse planejamento. O que eu tenho que ter em mente para poder fazer esse plano aí na minha rede? Primeiro, a questão da escalabilidade. O que seria isso? Todo mundo aqui quer que a rede cresça, que a gente tenha cada vez mais clientes. Não adianta nada a gente fazer hoje de uma forma e daqui 2, 3 anos a gente tem que refazer tudo novamente. Então, imagina, né? Cada vez que minha base de clientes cresce, eu tenho que refazer meu planejamento novamente. Então, eu tenho que pensar numa forma de criar essa divisão para que minha rede consiga crescer sem muitos problemas. Eu tenho que pensar também na manipulação do tráfego. Se eu colocar todos os meus clientes ali no começo do meu bloco, e vamos supor que eu tenho 2 operadoras, eu não vou conseguir dividir o tráfego, a carga, entre esses 2 links. Então, eu também tenho que dividir os clientes em todo o meu bloco. Para facilitar a administração da rede, então, fica mais fácil de eu saber onde que está o problema, até onde ir. E, por fim, apesar de ser bastante IP, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ter um uso consciente do recurso. Existem diversas formas da gente pensar aí também. Eu posso organizar por regiões. Então, vamos supor que eu atendo lá 3 cidades, 3 regiões. Eu aloco uma parte do meu bloco para cada uma dessas cidades. E também pensando que eu posso criar mais cidades, enfim. E também questão de topologia. Então, eu olho minha topologia, meus concentradores, minhas saídas, e assim eu penso numa melhor forma de entregar os IPs aí na minha rede. E também por serviços. Se eu atendo banda larga, VoIP, IPTV, enfim, eu consigo também levar isso em consideração na hora de dividir, né, de pensar nisso. Então, aqui um exemplo que eu fiz bem simples. Tá? Peço que vocês prestem um pouco de atenção para poder entender, mas depois que entende é mais fácil. Então, a gente tem um 2001 2.0 DB8/32, que a gente recebeu do registro. Esse L em verde são os nossos /36. Então, para cada localidade, eu vou alocar um /36. Lembrando que a gente tem 16 /36 possível. E só para a gente ter uma ideia, em cada /36, a gente pode atender até mais ou menos 1 milhão de clientes, considerando que a gente vai entregar um /56 para cada um deles. Então, é bastante coisa. E aí, em cada localidade, eu vou alocar um /40 para residencial e um /40 para corporativo, que vai atender mais ou menos aí 65 mil clientes residenciais e 256 clientes corporativos, em um /40. Então, vamos lá. Eu peguei aqui os /36, em verde. A primeira parte aqui eu vou separar para infraestrutura.
Aqui o 4 eu vou separar para a cidade A, o 8 para a cidade B e o C para a cidade C. Então, ficando assim, o 0/48 para a infra, o 4000 para a cidade A, o 8 para a cidade B e o C para a cidade C. E aí, entrando lá na cidade A, eu vou separar 1/40 para residencial e 1/40 também para corporativo. E conforme se eu precisar de mais /40, eu só vou alocando aqui mais residencial ou corporativo. E aqui, para ilustrar um pouquinho, então, as 3 cidades que eu atendo, aloquei 1/36 para cada uma e 1/40 para cada tipo de cliente. Agora vamos para a parte da configuração, no Router OS. É bem tranquilo também. No BGP. Se vocês já operam BGP em IPv4 hoje, vocês vão conseguir em IPv6 bem sem nenhum problema. Porque é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, ao invés de IPv4, a gente vai colocar IPv6. Só que a questão aí dos filtros, manipulação do tráfego, criação dos peers é exatamente a mesma. A gente não vai ter nenhuma dificuldade. Então, lá em Routing BGP, vamos manter a mesma instância, não precisa criar outra, porque a instância a gente só vai colocar o nosso AS e o Router ID daquele equipamento. A questão dos filtros é exatamente a mesma coisa. Eu coloquei um exemplo aqui bem simples para manipular o uplink da minha rede. Setei o local preference aqui da operadora 1. Então, a minha caixa vai preferir fazer o uplink pela operadora 1 ao invés da operadora 2, para a gente ter uma ideia aí de como funciona. Criação do peer, mesma coisa, vai colocar o IPv6, AS remoto da operadora, adicionar os filtros. E aqui em Advanced, tem que lembrar de habilitar a Address Family IPv6, para poder trocar as rotas IPv6. Então, resumindo, basicamente igual no IPv4, lembrar de habilitar a Address Family IPv6, e aí a gente recomenda se crie uma segunda seção BGP, porque daí a gente consegue administrar o IPv4 de uma forma, o BGP, né, os anúncios, e administrar o IPv6 de uma outra forma, de formas independentes. No backbone, existem diversas opções para a gente fazer essa transição. Eu vou apresentar 2 aqui, que é a pilha dupla e também o IPv6 sobre um backbone MPLS em IPv4. Começando pela pilha dupla. É bem simples a ideia, em todos os roteadores da minha rede, eu vou utilizar IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. Então, eu vou ter 2 tabelas de roteamento operando em cada equipamento. Então, no PPPoE, no meu backbone e no BGP. Aí, no meu backbone, eu vou subir o OSPF v3, que é o OSPF do IPv6. O OSPF v3. São 2 slides aí, bem simples. Vamos lá em Routing OSPF v3, configurar a instância, configurar o Router ID, lembrando que ele é somente um identificador do meu equipamento, então a gente geralmente usa a loopback daquele equipamento. Aqui está uma diferença do IPv4, lá a gente adicionava uma network que ficava aqui, né? Aqui no IPv6 a gente adiciona diretamente as interfaces, então as interfaces que vão falar o OSPF, a gente adiciona aqui no OSPF v3. Fazendo isso, já subiu a vizinhança aí do OSPF, bem tranquilo, sem sofrimento. Então, vamos ativar o OSPF v3 no backbone, IPv4 e IPv6 nativo nos equipamentos, e vamos ter que operar 2 tabelas de roteamento. Então, aí a gente entra também na questão da capacitação técnica do seu pessoal. Eles precisam saber operar IPv4 e IPv6, senão também não vai adiantar muito. Agora, IPv6 sobre um backbone MPLS, IPv4. Para quem aqui não conhece muito bem o MPLS, ele é um protocolo que é usado primeiramente para otimizar o encaminhamento dos pacotes. Então, ele utiliza labels, né, rótulos, para fazer isso. Só que, principalmente, porque a gente consegue ativar diversos serviços em cima dele. Então, aqueles LAN-to-LAN que os clientes solicitam, né, VPNs em L2, em L3, né, as VRFs, a gente consegue subir em cima de um backbone MPLS. E no caso do IPv6, ele também vai ser um serviço a ser utilizado em cima do meu MPLS.
A gente vai utilizar aqui um recurso chamado PW3, que vem do inglês, né, pseudo-wire, que é um pseudo-cabo, um cabo falso. Ele basicamente vai simular um cabo aqui do PPPoE até o BGP. No meu backbone, ele vai continuar em IPv4. Não tem necessidade de eu subir para IPv6, por quê? Porque esse PW3 vai passar aqui por cima. Então, não vai ter necessidade. Se eu já tenho um MPLS rodando, vai ser bem mais fácil de eu implantar IPv6. Não vai ter tanto impacto assim. É só subir PW3, que eu vou conseguir, meu cliente vai conseguir sair daqui e ir para o BGP. Então, vamos lá. Configuração do PW3. MPLS VPLS. Aqui a gente vai colocar os identificadores desse PW3. O Site ID, lembrando que tem que ser diferente. Então, eu vou subir um PW3 desse PE até esse PE. O Site ID tem que ser diferente um do outro. Então, esse aqui vai ser 1 e esse vai ser 2, por exemplo. Senão, o PW3 não sobe. E aqui eu vou vincular o PW3 a uma loopback, a uma bridge, que eu vou criar também. E aí essa bridge, essa loopback aqui, na verdade, eu vou vincular a uma interface que pode ser uma VLAN, de preferência, né, uma VLAN. Então, eu crio uma VLAN aqui, para que o IPv6 passe por essa VLAN, e essa VLAN está vinculada ao PW3, então ela vai passar pelo PW3. E, por fim, lembrar de ativar a Address Family L2 VPN lá no IBGP. Então, lembrando também que eu vou ter que subir um IBGP entre os PS, porque é o IBGP que vai fazer essa sinalização do PW3. Tá? Então, lembrar de ativar o L2 VPN. Então, é basicamente isso. A gente vai utilizar o Core MPLS já existente. Se você ainda não possui, é muito interessante você aplicar na sua rede, por causa dos diversos serviços que você vai poder adicionar. O PW3 vai simular um cabo lá do PPPoE até o BGP, então eu vou ter que ter pilha dupla sim, lá no PPPoE, lá no BGP, porque não dá para fugir, só que no backbone não tem necessidade. Isso vai ter um menor impacto. Não vou precisar subir, pelo menos por enquanto, IPv6 ali no meu core. Agora a parte do PPPoE Server. Lembrando que a gente tem que criar 2 pools. O primeiro pool, ele vai servir para conexão do meu servidor até a CPE, até a interface WAN da CPE. E o outro pool, eu vou entregar prefixos para que a CPE, recebendo esse prefixo, distribua ali nos equipamentos, notebook, computador, enfim. Então, por isso que são 2 pools que a gente cria, lá em IPv6 pool. O servidor a gente vai continuar usando o mesmo, do IPv4. A gente vai ter que lembrar de adicionar os pools lá nos profiles, né? Aqui, e lembrar de ativar o IPv6. O DNS. O DNS, no PPPoE Server, ele só vai entregar IPv4. Então, a gente precisa entregar DNS IPv6 de uma outra maneira, através de um protocolo chamado Neighbor Discovery. Então, a gente vai adicionar os DNS IPv6, o endereço do DNS recursivo que vocês vão utilizar. Coloquei do Google aqui, só para a gente ter como exemplo, mas vocês vão pôr o que vocês forem utilizar. E lá em IPv6 ND, de Neighbor Discovery, a gente vai ter que lembrar de anunciar o DNS. E assim a CPE vai receber esse DNS. Então, aqui, um passo a passo, vamos utilizar o PPPoE Server já existente, criar 2 pools, um para o link com a WAN da CPE e outro para que a CPE distribua na LAN. Adicionar os pools lá no PPPoE Server, habilitar o IPv6 e entregar o DNS. A CPE. Existem diversos fabricantes, coloquei um aqui. Então, geralmente, a gente vai precisar ativar algumas funções aqui do IPv6 para ele poder receber aqui o prefixo WAN e LAN também. No caso da MikroTik, a gente tem um trabalhinho a mais. Então, a gente vai ter que ativar o DHCPv6 Client. Por quê? Vamos voltar aqui, só para a gente entender. Aqui, ó, a entrega do prefixo vai ser pelo DHCPv6 PD. Então, aqui vai ser o servidor DHCP, e a CPE vai ser nosso cliente DHCP, que vai receber aquele prefixo
56, por exemplo. Então, adiciona a DHCPV6, dou um nome para esse pool aqui, e eu digo o tamanho que esse prefixo vai ser dividido. Então, eu recebi um /56, vou dividir ele em vários /64. E aí lembrar que lá no IPv6 Addresses, eu vou ter que criar um endereço na interface LAN, selecionar o pool que eu recebi lá do servidor DHCP, na interface LAN, né? E assim ele vai receber, vai colocar um endereço G aqui de global, endereço global. Resumindo, então, vamos utilizar o PPP Client já existente, habilitar DHCPV6 e adicionar a interface lá na interface LAN. Desculpa, adicionar o endereço na interface LAN. Aqui, então, para a gente finalizar, uma rede aqui, utilizando PW3, um backbone MPLS em IPv4, BGP, PPPoE e os clientes rodando em pilha dupla, atendendo 3 cidades, cidade A, B e C. E aí, em cada cidade, eu vou separar uma quantidade de blocos, como a gente já fez. Aí você pode se perguntar, eu preciso colocar IP público, IP global, no meu backbone para ficar exposto para ataques de DDoS? Tem necessidade? A resposta é não, não precisa. Existe um bloco criado que é equivalente ao IPv4 privado, que é os endereços ULA, né? que o pessoal chama, que é o FD00. Então, eu posso endereçar minha rede toda conforme o registro BR me colocou, aquele prefixo, e onde eu não precisar de IP público, por exemplo, na infraestrutura, ali na minha rede, eu troco para FD00. Então, aqui no PW3, eu posso colocar aqui um FD00 para ligar esse ponto até esse. Tá? E demais pontos também, que não for necessário. Então, dessa forma, eu tenho uma rede rodando em IPv6, nesse caso, sem muito impacto, rodando PW3, e bem organizada também. Conclusão. A implantação do IPv6 é inevitável, não dá para fugir, por mais que a gente queira, por mais que a gente enrole, não vai ter como fugir disso. O planejamento é essencial, então, se eu não quero ter retrabalho lá na frente, preciso parar e pensar como eu vou fazer. A escolha da técnica vai depender da sua topologia, da sua arquitetura, e também não vai ser do dia para a noite. Então, eu posso sair daqui. Se eu ainda não subi o meu BGP IPv6, a primeira coisa que eu posso fazer, ligo lá para a minha operadora, peço essa sessão BGP IPv6, faço um anúncio do meu bloco, ponho lá um bloco ali no meu escritório, inicio os testes, peço lá para o meu colaborador colocar na casa dele também, ele começa a testar nos equipamentos da casa, e assim o pessoal vai testando, vai encontrando os bugs, os defeitos, e vai se acostumando e perdendo o medo, né, de trabalhar com IPv6. Que eu sei que a gente tem um pouco de medo, né, quando é algo desconhecido. E também, como bons brasileiros que somos, a gente deixa tudo para a última hora, né? Só que será que vale a pena, né, no dia que eu precisar de IPv4, eu não ter esse IPv4, desculpa, no dia que eu não precisar de IPv6, eu não ter esse IPv6, ou será que é melhor já começar a pensar nisso? Vocês viram que, pelo menos a parte da configuração, né, é muito complicado. Esse é o recado que eu tinha para hoje, e se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Obrigado.